as palavras de Amós, um dos donos de ovelhas de Tecoa, sobre sua visão a respeito de Israel nos dias de Uziá, rei de Judá, e de Arrovam, o filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: Adonai ruge de Sion, troveja de Jerusalém. Os pastos dos pastores lamentarão, e o topo do monte Carmel murchará. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Dameseque, não, por 4, não o reverterei. Por terem trilhado Gileade, com um trilho de pontas de ferro, enviarei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei as trancas dos portões de Dameseque. Eliminarei os habitantes de Bic-at-Aven, e o que sustém o cetro de Beit-Eden. Então o povo de Arã será exilado em Kir, diz Adonai. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Azá, não, por 4, não o reverterei. Por terem exilado toda a população e por tê-la entregado a Edom, enviarei fogo ao muro de Azá, e ele consumirá seus palácios. Eliminarei os habitantes de Asdod, e o que sustém o cetro de Asquelon. Virarei minha mão contra Ecrom, e o restante dos Filistim perecerá, diz Adonai, Deus. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Tzor, não, por 4, não o reverterei. Por terem exilado toda a população para Edom, e não se lembrarem da aliança com seus parentes, enviarei fogo ao muro de Tzor, e ele consumirá os seus palácios. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Edom, não, por 4, não o reverterei. Por perseguirem seus parentes à espada, e não demonstrarem piedade, alimentando constantemente a sua ira, fomentando para sempre sua fúria, enviarei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Botzrá. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes do povo de Amon, não, por 4, não o reverterei. Por terem dilacerado mulheres grávidas, apenas para expandir seu território, eu enviarei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, em meio aos gritos no dia da batalha, em meio à tempestade no dia do redemoinho. Seu rei será exilado, ele e também seus príncipes, diz Adonai. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Moabe, não, por 4, não o reverterei. Pela queima dos ossos do rei de Edom, transformando-os em cinzas, enviarei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Criote. Moabe morrerá em meio a tumulto e gritos, e ao som do chofar. Eliminarei o juiz dentre eles, e matarei todos os príncipes com eles, diz Adonai. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Judá, não, por 4, não o reverterei. Pela rejeição da Torá de Adonai, e de não lhe guardarem as leis, e por suas mentiras terem causado sua queda no erro, e por viverem como seus antepassados viviam, enviarei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Israel, não, por 4, não o reverterei. Por terem vendido o justo por prata, e o pobre por um par de sapatos, por esmagarem a cabeça do pobre no pó, e empurrarem os humildes para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher, profanando o meu santo nome.
Deitam-se junto a qualquer altar, com roupas tomadas como garantia de empréstimo. Bebem vinho na casa de seu Deus, comprado com muitas multas que eles impuseram. Destruí o Emori, ou Amorreu, diante deles. Apesar de ser um povo tão alto quanto os cedros e forte como os carvalhos, destruí seu fruto acima e sua raiz abaixo. Mais que isso, eu os tirei do Egito, para que se apossassem da terra do Emori, ou Amorreu. Levantei alguns de seus filhos para serem profetas, outros rapazes para serem nazireus, povo de Israel. Isso não é verdade? Pergunta Adonai. No entanto, vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas: não profetizem. Basta, farei tudo isso esmagá-los, como uma carroça sobrecarregada com grãos. Esmaga quem se encontra por baixo dela. Até o ágil não conseguirá escapar. O forte não poderá usar sua força, nem os guerreiros salvarão a si mesmos. Os arqueiros não conseguirão ficar em pé. Os corredores mais velozes não se salvarão. E os montadores de cavalos não salvarão a própria vida. Naquele dia, até os guerreiros mais destemidos lançarão fora suas armas e fugirão, diz Adonai. Ouçam essa palavra que Adonai pronunciou contra vocês, povo de Israel, contra toda a família que eu tirei da terra do Egito. Vocês são as únicas famílias de todas as existentes sobre a terra que conheci intimamente. Este é o motivo de eu punir vocês por todos os seus crimes. Duas pessoas viajam juntas sem ter combinado fazer isso? O leão ruge na floresta quando não há presa? O leão jovem rosna na toca sem ter capturado alguma coisa? Pega-se um pássaro com uma armadilha que não está preparada? Surge uma armadilha do solo quando ela não pega nada? Quando o chofar é tocado na cidade, o povo não treme? Pode o desastre recair sobre a cidade sem que Adonai o tenha enviado? Adonai Deus não faz nada sem revelar seu plano a seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? Adonai Deus falou, quem não profetizará? Anunciem nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito. Digam, reúnam-se nas colinas de Chorom. Vejam o grande tumulto que se forma ali. Quanta opressão se realiza lá, pois eles não sabem fazer o que é certo, diz Adonai. Eles acumulam violência e roubo em seus palácios. Portanto, eis o que Adonai Elohim diz. Um inimigo cercará a terra, ele os despojará de sua força e saqueará seus palácios. Isto é o que Adonai diz. Como o pastor resgata da boca do leão 2 fêmures ou um pedaço de orelha, assim o povo de Israel em Chorom será resgatado, preso sob almofadas nos cantos de sua cama. Ouçam e testemunhem contra a casa de Yaakov, diz Adonai Elohim Eloei Tzavaô. Quando eu punir os crimes de Israel, também punirei os altares de Beit-El. Os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. Derrubarei casas de inverno e de verão. Serão destruídas casas adornadas com marfim. Não haverá mais mansões, diz Adonai. Ouçam vocês, vacas amáveis de Bazã, que vivem sobre o monte de Chorom, que oprimem o pobre e afligem o necessitado, que dizem a seu marido, traga algo para bebermos. Adonai Elohim jurou por sua santidade, que o tempo de vocês chegará com certeza. Vocês serão arrastadas com ganchos, as últimas de vocês com anzóis. Vocês sairão por entre brechas no muro, cada mulher bem atrás da seguinte, e serão enviadas a Armoná, diz Adonai.
Vão a Beit-El e cometam crimes, a Gilgal e cometam mais crimes. Tragam seus sacrifícios de manhã e suas 10ª partes após 3 dias. Queimem pães fermentados como oferta de agradecimento. Gabem-se em público a respeito de suas ofertas voluntárias, pois isso é o que você gosta de fazer, Israel, diz Adonai Elohim. Deixei seus dentes limpos em todas as suas cidades. Em todos os seus povoados não há nada para comer. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, diz Adonai. Retive a chuva de vocês por 3 meses antes da colheita. Fiz chover em uma cidade e em outra não. Um campo recebeu chuva, enquanto em outro a chuva sumiu. De 2 ou 3 cidades cambaleavam à procura de água para beber, mas não havia o suficiente. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, diz Adonai. Castiguei suas colheitas, seus muitos jardins e vinhas, com ventos escaldantes e doenças. Os gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Ainda assim, vocês não se voltaram para mim, diz Adonai. Enviei contra vocês uma praga semelhante à do Egito. Matei seus rapazes à espada. Permiti a captura de seus cavalos e enchi suas narinas com o fedor de seus acampamentos. Entretanto, vocês não se voltaram para mim, diz Adonai. Destruí alguns de vocês, de modo que Deus destruiu Sidom e Amora. Vocês eram como um graveto em brasa retirado do fogo. Contudo, vocês não se voltaram para mim, diz Adonai. Este é o motivo de eu lidar com vocês desse modo, Israel. E é por isso que eu os trato dessa maneira. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, Israel, com aquele que forma montanhas e cria o vento, que declara à humanidade seus pensamentos, que transforma a manhã em escuridão e galga as alturas da terra. Adonai Elohim Tsavaot é o seu nome. Ouça esta palavra que apresento contra você, em lamento, casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, ela não se erguerá outra vez. Jaz abandonada sobre o solo, sem ninguém para levantá-la. Portanto, assim diz Adonai Elohim: na cidade em que marchavam 1000 pessoas, restarão 100, e na que marchavam 100 pessoas, restarão apenas 10, da casa de Israel. Pois eis o que Adonai diz, à casa de Israel: se vocês me procurarem, sobreviverão. Mas não procurem por Beit-El, não entrem em Gilgal, nem prossigam até Beer-sheva, pois certamente Gilgal será exilada, e Beit-El virá a ser nada. Se vocês procurarem Adonai, sobreviverão. De outro modo, ele virá contra a casa de Yosef, como fogo devorará Beit-El, e ninguém apagará as chamas. Vocês que transformaram a retidão em uma experiência amarga e lançaram a justiça ao chão. O Criador das Pleiades e de Órion, que traz a morte como sombras sobre a manhã, escurece o dia e faz dele noite. Chama a água do mar e com ela inunda a terra. Adonai é o seu nome. Ele traz súbita destruição sobre o forte. Por isso a destruição sobrepuja a fortaleza. Eles odeiam todos os promotores da justiça. Junto ao portão da cidade, detestam quem fala a verdade. Portanto, vocês pisaram sobre os pobres e extorquiram deles a arrecadação de grãos, construindo para si casas de pedra talhada. Por isso vocês não viverão nelas. E ainda que tenham plantado vinhas desejáveis, vocês não beberão de seu vinho. Pois eu sei quão numerosas são suas transgressões e ultrajantes os seus pecados. Afligem os inocentes, exigindo resgates, empurram os pobres para a lateral do portão,
Em momentos como este, o prudente silencia, pois se trata de um tempo maligno. Procurem o bem e não o mal, para que sobrevivam. Então, Adonai Elohei Tsabaoth será com vocês, como dizem que ele está. Odeiem o mal, amem o bem e mantenham a justiça junto ao portão. Talvez Adonai Elohei Tsabaoth sinta pena dos sobreviventes de Yosef. Por isso Adonai Elohei Tsabaoth, Adonai diz assim: haverá lamento em todas as praças públicas, em todas as ruas clamarão: ó não! Eles chamarão agricultores para lamentar e pranteadores profissionais para chorar. Haverá lamento em toda a vinha, pois eu passarei por entre vocês, diz Adonai. Ai de vocês que desejam o dia de Adonai. Por que o desejam? Esse dia de Adonai? Ele é escuridão, não luz. É como se alguém fugisse de um leão para ser encontrado por um urso. Se entrar em casa e colocar a mão à parede, será picado por uma cobra. Não será o dia de Adonai, de escuridão, não de luz? Escuridão absoluta, sem nenhuma luminosidade? Eu odeio, abomino completamente suas festas. Não sinto prazer em suas assembleias solenes. Se vocês me apresentarem ofertas queimadas e ofertas de grãos, não as aceitarei. Tampouco considerarei as ofertas de paz, do gado criado em confinamento. Poupem-me do barulho de seus cânticos. Não quero ouvir o toque de seus alaúdes. Em vez disso, que a justiça corra como água e a retidão como uma corrente ininterrupta. Vocês trouxeram-me sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, casa de Israel? Não, mas agora vocês suportarão Sikut como seu rei, e Kiyu, suas imagens, a estrela de seu Deus, que fizeram para si, enquanto eu os envio para o exílio, para além de Dameseque. Diz Adonai Elohei Tsabaoth. Esse é o seu nome. Ai dos que vivem bem em Tzion, e dos que se sentem seguros nas colinas de Shomron, homens renomados das principais nações, a quem se chegou o restante de Israel. Dirijam-se a Calné e vejam, de lá, sigam a Ramat, a grande. Então desçam a Gate dos Filistim. Vocês são melhores que esses reinos? O território deles é maior que o de vocês. Vocês adiam todo o pensamento acerca do dia do mal, mas apressam o reinado de violência. Deitam-se em camas de marfim e estendem-se sobre seus leitos. Alimentam-se com carne do rebanho e de bezerros engordados em estábulos. Criam cânticos selvagens em suas festas. Tocam alaúde e inventam outros instrumentos, pois se imaginam como Davi. Bebem vinho à vontade e se ungem com óleos mais finos, mas não se entristecem pela ruína de Yosef. Por isso eles serão agora os primeiros a seguir para o exílio com os exilados. E a festança de quem se divertia, de forma escarrapachada, terá fim. Adonai Elohim jura por si mesmo, diz Adonai Elohei Tsabaoth. Odeio o grande orgulho de Yaakov e detesto seus palácios. Entregarei a cidade com tudo o que há nela. Quando este dia chegar, se 10 homens permanecerem em uma casa, morrerão. E se o tio de um homem morto, vindo retirar o cadáver da casa e o queimar, encontrar um sobrevivente escondido nos recessos da casa e perguntar: há mais alguém com você ali? Ao receber um não como resposta, dirá: não diga mais nada, pois não devemos mencionar o nome de Adonai. Quando Adonai der a ordem, casas grandes serão esmagadas e casas pequenas reduzidas a escombros.
Cavalos correm sobre rochas? Alguém lavra ali com bois? Contudo, vocês transformaram justiça em veneno e o fruto de retidão em uma experiência amarga. Vocês sentem prazer em coisas sem valor. Pensam que o poder que detêm procede da própria força. No entanto, levantarei uma nação contra vocês, casa de Israel, diz Adonai, Elohei de Savaô. E ela o oprimirá desde a entrada de Hamat ao vade de Arravá. Eis o que Adonai Elohim mostrou-me. Ele estava formando um enxame de gafanhotos, quando a colheita tardia estava começando a sair, depois de a colheita tardia, subsequente à folhagem, ter sido cortada para pagar o tributo do rei. Enquanto eles terminavam de comer toda a vegetação da terra, eu disse: Adonai Elohim, perdoa-nos, por favor. Quanto mais sobreviverá este pequeno Yaakov? Por isso, Adonai mudou sua mente a respeito da questão. Isso não ocorrerá, Adonai disse. A seguir, Adonai Elohim mostrou-me isso. Adonai Elohim chamou um fogo ardente para consumir o grande abismo, e ele também devoraria a terra. No entanto, eu disse: Adonai Elohim, pare, por favor. Quanto mais sobreviverá este pequeno Yaakov? Adonai mudou sua mente a respeito da questão. Isso não ocorrerá, disse Adonai Elohim. Então ele me mostrou o seguinte: Adonai estava junto de um muro feito com um prumo e estava com o prumo na mão. Adonai me perguntou: Amós, o que você vê? Eu respondi: um prumo. Então Adonai disse: Usarei um prumo em Israel, meu povo. Nunca mais desconsiderarei suas transgressões. Os lugares altos de Isaac serão desolados. Os santuários de Israel serão destruídos. E atacarei a casa de Arrovam com a espada. Então, Amatzia, o sacerdote de Bet-El, enviou uma mensagem a Iarovam, rei de Israel. Amós conspira contra ti em meio ao povo de Israel. E a terra não suportará o que ele diz. Pois Amós declara: Iarovam morrerá à espada, e Israel será levado de suas terras ao exílio. Amatzia também disse a Amós: vá embora, vidente. Volte para a terra de Irudá. Ganhe a vida ali e profetize lá. Não profetize mais em Bet-El, pois esse é o santuário do rei, um templo real. Amós deu a seguinte resposta a Amatzia: Não sou profeta de carreira e não pertenço ao grupo dos profetas. Crio ovelhas e planto figos. No entanto, Adonai afastou-me do rebanho e me disse: Vá, profetize para Israel, meu povo. Por isso agora ouça o que Adonai diz. Vocês dizem: não profetize contra Israel. Fale ao povo de Yitzhak. Por isso Adonai diz isso: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade. Seus filhos e filhas morrerão à espada. Sua terra será loteada com a linha de medida. Você morrerá em uma terra impura. E Israel com certeza será exilado de sua terra. Eis o que Adonai Elohim mostrou-me. Lá, à minha frente, havia uma cesta de frutos de verão. Ele perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: uma cesta de frutos de verão. Então Adonai me disse: chegou o fim do meu povo. Nunca mais desconsiderarei suas ofensas. Quando o tempo chegar, os cânticos do templo se transformarão em lamentos, diz Adonai Elohim. Haverá muitos cadáveres, o silêncio reinará em todo lugar.
Ouçam vocês que devoram os necessitados e destroem os pobres da terra. Vocês dizem, quando o Rosh Chodesh estiver passado, poderemos comercializar nossos grãos. E ao passar o Shabat, poderemos vender a farinha? Vocês pesam os grãos com um eifa pequeno, mas a prata com shecalim pesados, ajeitando as balanças para trapacear, comprando os necessitados com dinheiro, e os pobres por um par de sapatos, e varrendo o refúgio do trigo para vender. Adonai jura pelo orgulho de Yaakov: não me esquecerei de nenhum de seus atos, nunca. A terra não tremerá por isso. Não lamentarão todos os que vivem na terra? Todos se levantarão como o Nilo, ficarão agitados e baixarão como o Nilo no Egito. Quando o tempo chegar, diz Adonai Elohim, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecer a terra em plena luz do sol. Transformarei suas festas em choro e todos os seus cânticos em lamento. Farei vocês vestirem pano de saco ao redor da cintura e rasparem a cabeça em sinal de tristeza. Eu o farei semelhante ao luto pelo filho único e seu fim como o dia amargo. Está chegando o tempo, diz Adonai Elohim, quando enviarei fome à terra, não a fome de pão ou a sede de água, mas de ouvir as palavras de Adonai. As pessoas vagarão de mar a mar e de norte a leste, indo e voltando, procurando pela palavra de Adonai, mas não a encontrarão. Quando esse tempo chegar, as moças e os jovens desmaiarão de sede. Quem jurar pelo pecado de Shomron e disser, como vive o seu Deus, ó Dan, e como vive o caminho de Beersheba, cairá e jamais se levantará de novo. Vi Adonai em pé ao lado do altar, e ele disse, bata nos topos das colunas até que os umbrais tremam. Faça-as em pedaços sobre a cabeça de todo o povo. Matarei à espada quem restar. Nenhum deles conseguirá fugir. Nenhum deles escapará. Se eles cavarem até o Sheol, minha mão os arrancará dali. Se subirem ao céu, eu os farei descer. Caso se escondam no cume do Carmel, eu os procurarei e os capturarei dali. Se eles se esconderem de mim no fundo do mar, ordenarei à serpente que os pique ali. Caso seus inimigos os levem ao exílio, ordenarei à espada que os mate lá. Fixarei neles meu olhar, para feri-los, não para lhes fazer o bem. Pois Adonai Elohim de Savaô é quem derrete a terra com seu toque e faz todos os viventes lamentarem. Ela toda se levanta como o Nilo e então afunda como o Nilo no Egito. Ele constrói suas câmaras mais recônditas no céu e estabelece sua abóboda celeste sobre a terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Adonai é seu nome. Adonai pergunta, povo de Israel, você é diferente dos etíopes para mim? Na verdade, tirei Israel do Egito, mas também tirei os filistins de Caftor e Arã de Quir. Vejam, os olhos de Adonai Elohim estão sobre o reino pecador. Eu o eliminarei da face da terra. Contudo, não destruirei por completo a casa de Yaakov, diz Adonai. Quando eu der a ordem, sacudirei a casa de Israel, lá entre todos os goim, como se sacode a peneira, sem deixar nenhum grão cair no chão. Todos os pecadores dentre meu povo que dizem, o desastre nunca nos sobrevirá, nem nos acometerá.
morrerão à espada. Quando este dia chegar, reerguerei a Sucar arruinada de Davi. Fecharei seus furos, a tirarei da ruína e a reconstruirei como era, para que Israel possua o que restou de Edom e de todas as nações que portam o meu nome, diz Adonai, o realizador dessas coisas. Virão dias, diz Adonai, em que o lavrador alcançará o colhedor, e o que pisa as uvas alcançará o semeador. Vinho doce gotejará das montanhas e fluirá de todas as colinas. Restaurarei a sorte de Israel, meu povo. Eles reconstruirão as cidades arruinadas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Cultivarão jardins e comerão seu fruto. Eu os plantarei em seu solo, para que não sejam mais desarraigados da terra que lhes dei, diz Adonai, o Deus de vocês.